No vídeo de hoje a gente vai ter a análise completa da televisão da TCL aqui atrás de mim, modelo C635, que está prometendo aí ser a televisão de entrada mais completa do mercado brasileiro. E eu digo TV mais completa, pois como a gente já viu no vídeo passado, ela promete entregar pra gente várias coisas ao mesmo tempo. Uma resolução 4K, em conjunto com a tecnologia QLED, em conjunto com suporte para HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, HDMI 2.1, VRR e até mesmo uma taxa de atualização aí de 120 Hz. Mas nesse vídeo aqui a gente vai ver se de fato ela cumpre todas essas promessas e vamos pontuar aqui para vocês todos os principais pontos positivos e negativos dessa televisão. E vamos começar direto aqui falando sobre a qualidade de imagem e como eu acabei de mencionar, ela entrega pra gente tanto a tecnologia QLED em conjunto ali com o Dolby Vision e com o HDR, o que faz com que essa televisão consiga entregar ótimas cores pra gente, cores muito vívidas e muito bonitas ali na tela. Inclusive, como a gente também já tinha mostrado no vídeo passado, a gente separou rapidamente algumas imagens comparativas contra a televisão Q60B da Samsung. São imagens ali utilizando a configuração padrão das duas televisões e nesse teste rápido que eu fiz, que foi através dessas imagens que vocês estão vendo, eu tive uma preferência pelas cores da televisão TCL C635. Também é importante mencionar que ela está utilizando aqui um painel VA, que é justamente conhecido por entregar um bom nível de contraste e sim, nessa característica ela manda bem, entregando um bom contraste pra gente. E também acho que é legal mencionar que pelo menos a nossa unidade aqui não tem aqueles problemas chatos de vazamento de luz, então o nível de preto é bem uniforme pela tela, o que com certeza é um ponto bem positivo para ela. No entanto, vale a pena lembrar que essa questão pode variar ali de unidade para unidade. Então se você que está assistindo esse vídeo também já tiver comprado a televisão, comenta aqui embaixo se a sua também manda bem ou não nessa característica. Falando agora em relação à profundidade do nível de preto, a televisão aqui também faz um bom trabalho, que já era esperado, afinal de contas ela utiliza um painel VA. No entanto, vale a pena mencionar que a televisão não usa nenhuma tecnologia de escurecimento local, ou seja, a televisão faz um bom trabalho, mas no final das contas é basicamente ali um painel VA padrão. Inclusive, para essa questão ficar mais clara, a gente até separou duas imagens que a gente vai mostrar para vocês agora. Inclusive, até recomendo que vocês aumentem o brilho da tela que vocês estão assistindo a esse vídeo, pois vai ser mais fácil de identificar essa questão do nível de preto. E como vocês estão vendo nessa imagem agora, em um ambiente que é 100% escuro, a gente consegue ver que a televisão de fato entrega pra gente um bom nível de preto. No entanto, não é ali um nível de preto super profundo, como seria em uma televisão com recurso de escurecimento local, por exemplo. Mas enfim, é um bom nível de preto. No entanto, quando a gente assiste a televisão em um ambiente agora iluminado, como nessa imagem que vocês estão vendo agora, nesse caso a televisão até parece que tem um nível de preto perfeito. Ou seja, ela manda bem no nível de preto, mas isso vai variar também do ambiente em que você está assistindo a televisão. Se por acaso for um ambiente 100% escuro, sim, ela vai mandar bem, mas pode ser que um usuário muito exigente sinta falta ali, por exemplo, de um recurso de escurecimento local, que infelizmente a maioria das televisões nessa faixa de preço insistem em não colocar. Só que existem ainda outros detalhes importantes a serem mencionados em relação à qualidade da imagem, mas antes lembrando, pessoal, se vocês estão acompanhando o vídeo até aqui, estão gostando do conteúdo, não esqueçam de dar gostei aqui embaixo, isso é super ultra mega importante pra gente. Dá uma olhadinha aqui embaixo também, confirma se você realmente está inscrito no canal para não perder os próximos vídeos. E lembrando, se vocês estão procurando uma televisão para comprar, querem economizar dinheiro, aqui vai uma super dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, e diariamente lá a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece de fato uma televisão com uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês e é de graça para entrar e participar. O link vai estar aqui embaixo, esperamos vocês lá. Mas como eu estava falando, existem outras coisas importantes a serem levadas em consideração sobre a qualidade de imagem. E uma dessas coisas são aqueles recursos de fluidez que algumas televisões possuem para deixar a imagem na tela mais fluida. E eu sei que algumas pessoas não gostam desse tipo de recurso, gostam de usar ali na fluidez original, que o conteúdo foi feito para ser visualizado, mas eu também sei que muitas pessoas gostam de estar ativando esse recurso na hora de ver um filme, uma série ou qualquer outro vídeo, para fazer com que a imagem fique mais fluida do que foi feito originalmente para ser. E a C635 da TCL aqui atrás tem esse recurso, eu testei e realmente funciona, ele ajuda bastante ali para deixar a imagem mais fluida na tela. No entanto, vale a pena mencionar que por algum motivo nos testes que eu fiz no Netflix, vendo filmes e séries que tinham suporte para Dolby Vision, nesse caso esse recurso não funcionava, não fazia efeito ali na imagem. Eu até conseguia ativar, no entanto eu não via nenhum ganho na fluidez, no caso do Netflix, em conteúdos que estavam em Dolby Vision. Em todos os outros conteúdos que eu testei até agora, funcionou
tranquilamente. Outra coisa importante também de ser analisada na qualidade de imagem é o ângulo de visão da TV. Em relação a essa questão, como vocês estão vendo, quando a gente assiste de frente, a gente tem cores que são muito boas. Se eu me desloco aqui um passo para o lado, ó, dá para assistir a televisão tranquilamente ainda. Se eu dou outro passo aqui para o lado, ainda dá para ver a televisão com boas cores. No entanto, já dá para perceber, ó, que perdeu um pouco da intensidade das cores se comparado a assistir bem de frente, ó. Mas vamos continuar, ó. Um passo para o lado, 2 passos para o lado. Ainda dá para assistir. A grande questão é que quando eu me desloco aqui mais para o lado, ó, daí já dá para perceber que de fato vai ficando mais desbotado, o que já era de se esperar, levando em consideração que a TV tem um painel do tipo VA, que manda bem no preto, no contraste, mas o ângulo de visão não é muito bom. De qualquer forma, levando em consideração que se trata de um painel VA, dá para dizer que o ângulo de visão da televisão tá bem ok, pessoal, porque bem de frente está muito bom, o que já era óbvio, e dando aqui, ó, 1 ou 2 passos para o lado, a televisão continua mandando bem. A grande questão mesmo, ó, é se você se afasta muito mais além disso, que daí sim a televisão já vai perdendo bastante aí na intensidade das cores. Falando agora em relação à uniformidade de cor, nessa questão a televisão faz um trabalho legal, ela não é perfeita, afinal de contas nenhuma TV é perfeita nesse sentido, no entanto, levando em consideração a categoria da televisão, eu diria que sim, ela faz um bom trabalho, ela consegue ser melhor, por exemplo, se comparada a outras TVs de entrada da TCL que eu já testei, e também é melhor, por exemplo, se comparada à televisão da Toshiba que a gente testou recentemente aqui no canal, que era o modelo M550LS. Então, na questão da uniformidade de cor, ela faz um bom trabalho. No entanto, vale a pena mencionar que essa questão pode variar de unidade para unidade. Então, mais uma vez, se você aí já tiver essa televisão e quiser deixar o seu feedback aqui embaixo, o que você está achando dela, pode ficar à vontade aqui no campo de comentários. E para encerrar essa parte em relação à qualidade da imagem, tem outro detalhe que eu queria mencionar, que é o seguinte: eu percebi que quando eu estava assistindo filmes e séries que tinham suporte a Dolby Vision, especialmente se fosse uma cena um pouco mais escura, a televisão tinha uma certa oscilação de brilho, como essa que vocês estão vendo agora, por exemplo. Ou seja, num segundo a televisão abaixava o brilho para no segundo seguinte subir rapidamente. Essa é uma questão que eu percebia só em conteúdos em Dolby Vision, se a cena era ali um pouco mais escura. É uma questão assim que não acontece o tempo todo, no entanto, usuários mais exigentes e que vão utilizar ali conteúdos em Dolby Vision pode acabar reparar e se incomodando. De qualquer forma, é uma questão que infelizmente acontece e eu estou mencionando aqui para vocês, e agora cabe a vocês avaliarem se essa é uma questão que é um impeditivo ou não para vocês estarem pegando essa televisão, até porque eu acredito que só usuários mais atentos vão reparar. Então, se fosse para fazer um resumo aqui rapidinho sobre a qualidade de imagem apenas, eu diria que a televisão faz um ótimo trabalho ali para a categoria, tem um bom nível de preto, um bom contraste, tem boas cores, tem suporte para HDR, tem suporte para Dolby Vision também, então no geral ela faz um bom trabalho. No entanto, tem alguns detalhezinhos que eu acho que seria muito legal se ela tivesse, como por exemplo, tecnologia de escurecimento local, que eu sei que a maioria das TVs de entrada não tem, mas seria muito legal se ela tivesse. E também tem aquele lance ali, por exemplo, que a imagem em filmes com Dolby Vision dá uma escurecida, uma clareada de vez em quando em cenas mais escuras. Então são questões aí que vocês têm que avaliar em relação à qualidade de imagem para ver se vai agradar vocês ou não. Só que existem também outras coisas importantes de serem analisadas aqui na televisão, além da qualidade da imagem, e uma dessas coisas é em relação ao som dela. E nesse aspecto a televisão faz um bom trabalho, ela consegue se destacar, ela vai além do básico, então o som tem um volume legal, ela entrega grave ali pra gente, que também consegue ser superior a outras concorrentes, como o Q60B da Samsung ou BU8000, por exemplo. Então sim, ela faz um trabalho legal. Não é algo assim super impressionante, mas vai além do básico e além disso tem suporte para Dolby Atmos. Outro ponto importante de ser analisado é em relação ao sistema operacional da TV, e aqui a televisão está utilizando o Google TV, que em termos de aplicativo é extremamente completa. No entanto, em relação à fluidez geral do sistema operacional, eu acredito que ele poderia sim ser melhor. Na maior parte do tempo ele até responde a gente com certa agilidade, no entanto tem outros momentos onde claramente ele demonstra uma lentidão que não precisaria ter, sabe? Enfim, é daqueles sistemas que às vezes vai responder bem e vai ter outros momentos ali que ela vai responder um pouco mais lentamente, vamos dizer assim. E ainda sobre o sistema, vale a pena mencionar que ela tem suporte para assistente de voz, então eu posso, por exemplo, aqui pegar o controle remoto da televisão, que tem um microfone embutido, e dar algum comando para a TV, como por exemplo, entra aí no Netflix, entra no YouTube, qual é a previsão do tempo, por exemplo, é um recurso que a televisão tem. E além disso, a própria televisão também tem um microfone, então eu não preciso necessariamente utilizar o controle remoto, porque a própria TV tem um microfone, então eu consigo falar assim, ok Google, por exemplo, eu até falei um pouco mais baixinho aqui para ela não identificar, e daí eu faço algum comando para ela, por exemplo.
E também vale a pena dizer que embaixo da televisão tem um botãozinho ali onde você consegue ativar e desativar o microfone da televisão, caso você seja daquele tipo de pessoa que tem medo que a televisão vai ficar ali te vigiando, mas enfim, é algo que tu consegue ali desativar na TV, a gente testou e funciona. E sobre as conectividades da TV, elas estão aparecendo aí na tela agora para vocês darem uma olhada, e vale a pena dizer que a televisão tem suporte para Wi-Fi Dual Band, Bluetooth e também HDMI e ARC. Em relação agora à experiência com jogos de videogame, a gente até que já tinha comentado bastante sobre isso no vídeo passado, mas vamos aqui relembrar rapidinho. Como eu tinha comentado lá no início desse vídeo, a televisão entrega pra gente uma taxa de atualização que seria de 120 Hz. No entanto, no próprio site da TCL, eles deixam claro que a televisão vai atingir essa taxa de atualização de 120 Hz através de uma tecnologia que eles chamam de DLG, tecnologia essa que vocês inclusive conseguem desativar e ativar no próprio menu da televisão. Ou seja, pessoal, na realidade a taxa de atualização dela é de 60 Hz, mas ela conseguiria alcançar os 120 através dessa opção que você consegue ativar no menu da própria TV. E vale a pena mencionar que esse recurso está disponível apenas no modelo de 55 polegadas e não no modelo mais pequeno ali de 50. De qualquer forma, vale a pena mencionar que eu testei o recurso, de fato ele funciona, tanto o Play 5 como o Xbox Series X reconheceram a taxa de atualização de 120 Hz, no entanto eu particularmente não gostei muito do recurso e não deixaria ele ativado. E por que não? Porque quando a gente está jogando um jogo que ativa esse recurso, a qualidade da imagem dá uma caída, inclusive isso já era informado que iria acontecer no próprio site da TCL, só que além disso tem outros efeitos colaterais, por exemplo, a depender do jogo que você vai jogar, às vezes as cores têm uma oscilação bem drástica de cor no momento em que a gente está movimentando uma câmera, como por exemplo nessa imagem que vocês estão vendo agora. Reparem no prédio ali na frente do Homem-Aranha, que quando a gente movimenta a câmera, as cores dele ali dá uma alterada bem grande. E além disso tem um outro efeito colateral que a gente também já tinha comentado no vídeo passado, que é o seguinte: quando a gente jogava um jogo que ativava esse recurso, aparecia na tela da televisão uma espécie de faixa que é de um canto a outro da tela, na forma horizontal como vocês estão vendo agora, e é uma coisa que aparecia e dava para ver com mais facilidade quando a televisão estava reproduzindo uma cor ali na tonalidade mais cinza. E para essa faixa sumir, só ligando e desligando ali da televisão, no caso só desligando e ligando ela, dessa forma a faixa sumia. No entanto, se a gente jogava um jogo que voltava a ativar esse recurso, a faixa voltava a aparecer. Então, por conta de todos esses detalhes, eu particularmente deixaria o recurso desativado. Mas enfim, pessoal, vamos agora para o resumo final para ver se depois de tudo isso que eu trouxe aqui nesse vídeo, se vale ou não vale a pena estar comprando essa TV. Mas antes, lembrando, pessoal, mais uma vez, se vocês chegaram até esse momento do vídeo e ainda não deram gostei, não esqueçam, é muitíssimo importante pra gente, muito importante mesmo. E também vale a pena comentar, se vocês não estão inscritos no canal, se inscreva aí para estar apoiando a gente, para estar acompanhando os próximos vídeos. Inclusive, dá uma olhadinha aqui embaixo, tenho certeza que muita gente que acha que está inscrito não está inscrito no canal. Dá uma olhadinha aqui para confirmar, então agradeceríamos muito. E lembrando mais uma vez que aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, e diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos, especialmente de TVs. Então sempre que aparece uma com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês, e é de graça para entrar e participar. O link vai estar aqui embaixo, esperamos vocês lá. Se fosse para fazer um resumo em relação à experiência que eu tive com a C635, eu diria que de fato ela é uma das TVs de entrada mais completa do mercado brasileiro, pois como eu mencionei lá no começo do vídeo, ela entrega vários recursos que várias outras concorrentes não entregam pra gente. E além disso, ela tem um áudio que consegue ir além do básico de outras TVs de entrada, e ela tem uma qualidade de imagem que é boa, com suporte para HDR, Dolby Vision, tem um bom contraste, tem também ali boas cores, tem um bom nível de preto. Então é uma televisão que carrega sim suas características bem positivas. No entanto, como a gente analisou aqui nesse vídeo, infelizmente ela não é perfeita. Então a grande pergunta que você tem que se fazer é o seguinte: nesses pontos onde a televisão poderia ser melhor, será que essas são coisas que vão fazer você desistir da televisão? Será que são coisas que vão te incomodar? Se por acaso alguns desses detalhezinhos que eu mencionei você acha que é algo chato, então talvez seja mais interessante partir para uma outra TV. Agora, se você acha que esses detalhes não são o suficiente para você se incomodar com ela, então nesse caso provavelmente você vai gostar muitíssimo da experiência com a C635 da TCL. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Pessoal, gostaram, não gostaram do vídeo? O que acharam da televisão? E se você já tem essa TV em casa, comenta aqui embaixo o que você está achando da televisão para estar complementando esse vídeo, e agradecemos aí o apoio de todos vocês. Então, de forma geral é isso. Valeu, falou e até a próxima!